Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa Senedcast, o seu podcast do Congresso Nacional de Escola Dominical promovido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Nós estamos aqui em São Paulo, nos estúdios do setor de comunicação da AD Belém, e no templo sede da Assembleia de Deus do Belém está sendo realizado o 11º Congresso, razão pela qual nós estamos aqui nos estúdios aqui da AD Belém para apresentar esse programa. E na edição de hoje nós temos como entrevistado o pastor e psicólogo Jamiel de Oliveira Lopes, que é psicólogo já há muitos anos, psicólogo clínico, mestre em psicologia pela PUC de Campinas, não é isso? Isso. E já há muito tempo milita nessa área, começou trabalhando com adolescentes, depois com adultos, tem alguns títulos lançados pela CPAD, dos quais nós temos 2 exemplares aqui que gostaríamos de apresentar já de cara, que são 2 calhamaços aqui. Nós temos essa obra de mais de 500 páginas, Psicologia Pastoral, a Ciência do Comportamento Humano como Aliada Ministerial. E nós temos também o livro Psicologia Aplicada à Educação Cristã. São 2 obras, 2 títulos de autoria do pastor Jamiel de Oliveira Lopes. Pastor Jamiel, é um prazer tê-lo no programa de hoje. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Silas, é um prazer estar aqui, né? Eu me sinto honrado de participar desse podcast, e desse bate-papo nosso, né? E também da minha participação aqui no 11º Sened. Amém. O irmão já está participando já há alguns anos das conferências de Escola Dominical da CPAD, do Congresso Nacional de Escola Dominical, e antes disso, lá no Geração JC, nós nos conhecemos nessa época, se não me engano, né? Foi uma experiência magnífica, né? Naquela época eu estava me recuperando de um acidente automobilístico, né? Acidente gravíssimo. Gravíssimo, e ali foi a minha primeira saída. Depois foram que só 2 anos eu fiquei deitado em cima de uma cama, né? Eu fui para cadeira de rodas, depois muletas, e ali eu fui sem autorização médica, só com a bengala. Então, com dificuldade de locomoção. Então, foi assim, algo marcante na minha vida, aquele período assim, muito bom. Tivemos a oportunidade de conhecer, aí eu digo que eu conheci aquela geração, né? Daquele período, né? De jovens. Há uns 15 anos atrás foi isso, mais né? Ou menos. Ou mais, né? uns 15 anos mais ou menos. E a gente viu que nós temos uma juventude muito forte nesse país, uma juventude batizada com o Espírito Santo. Muito bom, as suas ministrações, eu lembro, né? Terminava ali ministrando sobre a vida daqueles jovens, como tivemos encontros marcantes. Viajando esse Brasil inteiro. Exatamente. Sendo bênção para a vida dessa juventude. Muitos deles, já faz 15 anos ou mais, já são casados com seus filhos, com seus ministérios também. Exatamente. Inclusive, eu cheguei a cruzar com 2 ou 3 pessoas aqui que me abordaram falando que foram abençoadas por aquelas ministrações que a equipe fazia, né? Exatamente. E hoje estão aí como obreiros do Senhor, fazendo a obra de Deus. Isso é muito gratificante. Magnífico. O pastor Jamiel é natural de Alagoas, não é isso? Isso. Mas já está radicado aqui em São Paulo já há quantos anos? Eu vou fazer 30 anos, estou com 28 anos. Eu vim fazer meu mestrado e doutorado, né? E aí quando eu vim, meu propósito era voltar. Inclusive eu pensava, né, de fazer um concurso para lecionar na Federal. Eu lecionei durante muitos anos aqui em São Paulo. E quando eu vim, assim que eu terminei o mestrado, eu fui convidado por uma faculdade para dar aula, depois uma outra faculdade, eu iniciei meu doutorado. Então aí nessa época o que acontece? Aí veio o acidente, entendeu? Aí foi um corte assim brusco na minha vida naquela época, e de repente o propósito de Deus é que eu ficasse aqui. Os filhos começaram a crescer aqui, começaram a estudar e tudo mais. Interessante, e foi hoje... um deserto que o irmão passou, mas que de alguma forma Deus usou aquilo ali para preparar o irmão para essa nova fase que veio depois daquilo. Exatamente, é um divisor de águas. Divisor de né? águas. É a minha vida antes e depois daquele episódio, né? Inclusive, assim, em termos de produção, de escrita, de tudo. Meu trabalho junto à CPAD, de ministério, de com tudo. esse alcance no Brasil todo. Exatamente. Parece que me tornei mais visível a partir daquela experiência. Deus tem suas formas de trabalhar, né? Exatamente. Às vezes a gente não entende quando a gente está no meio do processo, mas o processo tem começo, meio e fim, e no final a gente
Entende, né? E tem coisas que a gente só vai entender quando chegar na eternidade também. Tem Mas a gente confia porque a gente sabe que Deus sabe o que faz, né? Exatamente. E a vontade dele sempre é o melhor para as nossas vidas. Mas, pastor Jamiel, o irmão, além de militar na área de psicologia, também milita na área de educação cristã e está ministrando neste congresso sobre 2 temas. Já ministrou, aliás, né? 2 temas. Primeiro, eu trabalhei com professores das classes de alunos especiais. Então, eu tratei sobre o autismo. Então, algo assim muito importante. E também trabalhei com professores de adultos. Nós falamos sobre a psicologia do desenvolvimento aplicada nas classes de adultos. Da classe de adultos. Alguma dessas coisas que o irmão abordou nessa palestra sobre psicologia para aprendizagem voltado para a classe de adultos, os nossos espectadores podem encontrar aqui nesse livro? Psicologia aplicada à educação cristã. Esse livro, né, quando eu escrevi, o meu propósito era falar um pouco sobre a questão da psicologia, que a psicologia da educação, ela vai mostrar assim, como você entender o comportamento do aluno no processo da aprendizagem. Entendeu? Assim, como é que se aprende? E quando se tem, por exemplo, dificuldades de aprendizagem? Então, trazemos algumas teorias nessa área da psicologia da educação, mas trabalhamos vários temas nesse material, onde, principalmente, a questão da comunicação. Eu trabalho muito sobre isso, certo? Porque, assim, o quanto, por exemplo, hoje, as mídias, entendeu? Elas influenciam positivamente ou negativamente no processo da educação. Depois eu trago algo assim sobre a educação cristã. Então eu falo eu trago um pouquinho, inclusive, da história da escola dominical, enfim, trazendo o processo da educação cristã e a importância disso, né, à luz da palavra, à luz da Bíblia. Sim. Depois eu trago o material propriamente da didática, que é do processo realmente da aprendizagem. E aí mostrando como o professor preparar a sua aula de acordo com as faixas etárias, mostrando essa compreensão que o professor precisa ter do comportamento do aluno. E aí, então, nós abordamos várias coisas e no final, quer dizer, é um livro também prático, porque eu trago aqui sugestões de atividades, talvez mais de 400 dinâmicas, está aí, como o professor aplicar, como ele ter uma aula dinâmica, como ele porque a questão é o seguinte, como você vai alcançar o aluno? Então tem um ou 2 capítulos que eu falo exatamente isso, como alcançar o aluno. Porque é muito interessante, pastor Silas, e eu bato muito nessa tecla, que é do processo de aprendizagem, e para você entender isso, você precisa entender um pouco a questão da psique humana, entendeu? Então quando nós estudamos a alma, estudamos a psique, então ela é composta de 3 partes, né? Intelecto, sentimento e vontade. Ou seja, a área cognitiva é onde tudo começa, que é a questão do pensamento. E é muito interessante porque o pensamento, ou os pensamentos, eles produzem sentimentos, que é o modo como você interpreta as coisas. É o modo, assim, é o valor que a gente dá para as coisas, isso vai determinar o modo como sentimos. E são esses sentimentos que vão produzir comportamentos. Então, quando você fala da psique, você está falando de pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então, é muito interessante. Aí, quando você vai para Hebreus capítulo 8, não sei se versículo 10, que ele diz assim, porei as minhas palavras no seu entendimento. Primeiro ele coloca, né, falando ali em relação, esse é o concerto que faz com a casa de Israel. Porei as minhas palavras no seu entendimento. Depois assim, e as escreverei no seu coração. Sim. Olha aqui como é importante isso. Quando ele coloca o seguinte, porei no seu entendimento, ele está falando aqui em termos assim, primeira coisa é alcançar o intelecto. Por quê? O aluno precisa compreender a palavra. Essa é a primeira coisa. Então nós temos a função de ter uma clareza naquilo que a gente vai ensinar para que o aluno entenda, ele compreenda. Aí vem aquela parte lá de Atos, quando Filipe ele é transladado, é levado a ler o deserto, e aquele eunuco está lendo o profeta Isaías. E ele pergunta, entendes tudo que lês? Eles, como entender, se não há quem me explique? Então, naquele momento, a gente vê o seguinte, intelecto, eu preciso compreender.
Então, todas as técnicas, tudo que o professor tem que fazer, primeira coisa, ele tem que levar o aluno à compreensão. Aí agora vem a segunda parte. E as escreverei no seu coração. Ou seja, aí fala da experiência, fala da vivência. É no momento que o pensamento, ou seja, você alcança a área cognitiva e são esses pensamentos que vão produzir sentimentos. E são esses sentimentos que vão produzir comportamentos, que é a mudança de vida da pessoa. Então o aluno só é, de fato, alcançado se seguir esse processo. Entendeu? Primeiro você alcança o intelecto dele, em seguida você compreender isso, internalizar para ele viver. Transformar isso ou fazer isso produzir afeições. Exatamente. Que consequentemente vão desembocar em comportamentos, né? Intelecto, sentimentos e volição, a vontade, né? Vontade. É isso aí. Deus entende a nossa alma porque foi Ele que fez cada fibra da nossa alma, né? Exatamente. Então, quando Ele dá uma direção em relação à nossa alma, é daquele jeito mesmo, né? É verdade. Se você quiser entender a alma humana, você tem que, antes de tudo, entender o que a Bíblia fala sobre ela. Agora, claro, esses recursos técnicos que nós temos hoje, esse estudo do comportamento humano, da mentalidade do ser humano, ou como o ser humano reage a determinadas situações, tudo isso que produziu a psicologia moderna, né? Também é muito válido. Tem algumas coisas que não servem, né? Sim. Mas o cristão, ele sabe fazer o discernimento, mas tem muita coisa, um ferramental aí importante. Exatamente. Que pode ser aproveitada, e o irmão tem feito isso, né? E é interessante como durante uma época a igreja não valorizava muito a área de psicologia, mas ultimamente tem valorizado. Claro que também há excessos, né? Que são pessoas que também tudo psicologia esquece o espiritual, porque a gente tende a dois extremos, nós seres humanos, né? Tendemos aos extremos, aos polos, às polarizações. A gente vê pessoas que espiritualizam tudo, e a gente vê pessoas que ignoram o espiritual. Demonizam tudo. Demonizam tudo. Quando não é nem 8 nem 80, né? E é bom pessoas como o irmão, e eu falei inclusive isso, aliás, numa das entrevistas aqui com o Gil Dias, né? Que também é psicólogo. Sim, sim. E ele tem formação na área teológica e também na área de psicologia. O irmão também tem formação nas duas áreas e é um irmão que já é pastor, já está no ministério, já está em igreja há muito tempo, aconselhando, tem essas experiências armazenadas e dá para a gente discernir quando é uma coisa, quando é outra, né? Isso é muito importante. Então, veja só, né? A psicologia, para mim, foi um desafio muito grande. Uhum. Como é que eu me interessei pela psicologia? Foi no seminário teológico. Interessante. Eu estudei 2 matérias, e essas 2 matérias foram determinantes na minha escolha. Primeiro, eu estudei psicologia da criança, e quem deu foi uma pedagoga, e eu fiquei apaixonado. E outra foi relações humanas. E aí eu digo, poxa, eu precisaria desse conhecimento. E com esse conhecimento eu acredito que eu poderia ser muito mais útil, principalmente na área do aconselhamento. E aí foi quando eu fui estudar, né? Enfrentei realmente assim, uma pressão muito forte na época, porque imagina, nos anos 80 fazer psicologia. Eu já era evangelista, eu tinha 20 e poucos anos. Entendeu? Então, era um tabu naquela época. Né? Tabu muito grande para estudar. Porque o papa da psicologia moderna, por exemplo, o Sigmund Freud, ele era ateu e ele tinha uma linha, inclusive, ou tem uma linha, né? Ele e seus seguidores, que confronta os princípios bíblicos. O Carl Jung tem coisas positivas, mas também ele se misturava com xamanismo, com uma série de coisas. Agora, no meio dessa bagunça toda, surgiu muita coisa boa na psicologia moderna. Tem que, inclusive, o caso de um psicólogo que nos últimos anos foi descoberto aqui no Brasil, ou redescoberto, que é o Viktor Frankl, né? É só para citar um caso, né? Mas em muitas dessas metodologias que existem aí, tem muita coisa boa, aproveitável, e o irmão tem, como tantos outros, sabido utilizar esse ferramental positivo, né? Mas naquela época, nos 80... Naquela época, entender isso era difícil. Não, eu entrei, né, como diz o nordestino, entrei em parafuso, literalmente. eu estudo, e quando eu entrei, eu gosto muito de ler, gosto muito... E eu comprei a coleção de Freud. E eu comecei a ler aquilo de capa a capa, eu queria entender a psicologia. Certo? Eu comecei devorando os livros, mas chegou um dado momento assim, eu parei, eu já estava no 5º período, 5º termo.
Eu disse, espera aí, se tudo que eu estou aprendendo aqui é o certo, tudo que eu aprendi está errado. Mas se o que eu aprendi é o certo, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui para nada aproveita, não presta nada. E eu pensei em desistir da faculdade. E foi aí que eu fui orar. E aí Deus me fez entender uma coisa. Que é o seguinte, né? A psicologia é uma ciência. E a ciência, ela não se contradiz com a Bíblia, com a palavra. Certo? A ciência, ela é factual. Mas nem tudo que é ensinado na faculdade, no curso de psicologia, é ciência. Ou seja, existe a má ciência e a boa ciência. Então, existe muita coisa ali, entendeu? Que é realmente danoso. E eu entendi que para poder aplicar a psicologia, eu preciso usar um filtro. E esse filtro é a Bíblia. Sim. E a partir daí, eu só passei a aceitar os conceitos da psicologia que não se contradiziam com a Bíblia. Perfeito. Daí eu me preocupo muito hoje, né, com quem faz psicologia. Se ele não tiver uma base bíblica, ele poderá ter problemas. Exatamente. Então, o que vai ajudar é exatamente esse filtro. É você fazer, de fato, a comparação. E isso foi o que me fez realmente, assim, continuar usando o filtro. Quando o irmão Ronaldo me procurou, pediu para eu escrever essa psicologia pastoral, foi uma sugestão dele, na verdade eu nunca havia pensado, e ele disse, pastor, a gente não tem nenhum material desse na casa. Eu ia até te perguntar, logo na sequência, isso. Como é que surgiu a ideia de escrever sobre psicologia pastoral? Eu estava no evento desse de escola dominical e estava jantando assim, aí com o Ronaldo, aí ele colocou, pastor, a gente não tem. Aí quando você vê, precisaria escrever um material que realmente fosse, não um livrinho, um livretinho e tal, mas alguma coisa que fosse significativo. Mas eu estremeci. Eu parei, eu digo, espera aí. E eu pensei em duas coisas aí que me preocupou. Primeiro, como é que esse livro ia chegar para os veteranos, pastores veteranos? Como é que a psicologia, esses pastores mais antigos, eles vão, qual é a leitura que eles vão fazer? E essa foi a minha primeira preocupação. Mas a segunda foi muito maior do que essa primeira. A segunda foi enaltecer essa ciência no púlpito. E eu me preocupei, principalmente os mais jovens. E aí eu fiz uma introdução desse livro, até maior que alguns capítulos. Por quê? Eu queria mostrar exatamente isso. E assim, esse risco que a gente não deve correr. O primeiro é tentar psicologizar o cristianismo. O segundo, cristianizar a psicologia. Então eu mostro assim, ambas tratam da alma, mas cada uma tem a sua posição. Sim. E eu até uso a expressão, existe um fosso aí entre um e outro. É aí onde eu coloco essa questão do uso da palavra, entendeu? E a gente diferenciar o que se trata de uma questão espiritual e o que se trata de um transtorno emocional. Quando eu abordo sobre a personalidade, então tem uma parte que o livro é dividido em partes, são vários capítulos, e tem uma parte que eu abordo só sobre a personalidade, colocando a formação e tal, bem uma linguagem assim, foi escrito mais para o leigo mesmo, e aí tem um capítulo quando eu falo dos distúrbios da personalidade, aí tem um capítulo que eu abordo sobre como você diferenciar, você saber fazer uma leitura e entender a diferença entre uma pessoa que está num surto psicótico de uma pessoa que está possessa de demônios. Então isso é muito importante. É interessante, entendeu? Interessantíssimo. Aí, por quê? Que muitos casos tidos como possessão são problemas, muitas vezes, de um transtorno emocional. Certo? E, às vezes, o inverso também é verdadeiro. Entendeu? A pessoa que não compreende, não aceita a realidade espiritual, vai entender uma possessão demoníaca como um transtorno psicológico. Transtorno psicológico. E a gente sabe que existe, por exemplo, já chegou no meu consultório uma época, uma pessoa, e a pessoa estava possessa de demônios. E aí é bom você levar para um psicólogo cristão, né? Olha, eu vou até compartilhar aqui rapidamente o caso da minha mãe. Minha mãe é formada em psicologia há muito tempo, clínica há muito tempo, né? O irmão falou da obra de Freud, né? Lá em casa, na casa dos meus pais, tem uma prateleira inteira de obra completa de Freud. Aí tem Adler, Melanie Klein, Carl Jung, tem tudo que ela foi comprando e lendo, estudando naquela época de faculdade. Ela fez pós também, e clínica há muito tempo. Então, minha mãe, de vez em quando, contava isso, que às vezes chegavam casos lá que ela via que era só
usar mesmo do instrumental da psicologia para resolver o problema. Mas, agora, claro, para tudo que ela iria fazer, sempre era orava a Deus e tal. Mas tinha casos que ela via que era espiritual. Aí ela falava com a pessoa e dizia, olha, teu problema tem que ser tratado de outra forma que a psicologia não vai te ajudar. Agora, eu só posso entrar por esse outro caminho, a gente seguir por esse outro tipo de tratamento, se você permitir. Sim. Porque se ele não der, se ele ou ela não der aquiescência para isso, a gente não pode seguir, né? Mas quando via que era questão espiritual, aí a pessoa dizia, não, eu quero. Ela explicava no seu evangelho e tal. E aí, com a aquiescência da pessoa, aí então entrava evangelho, Bíblia, né? Exatamente. E já teve casos de possessão também. Sim. E aí repreende em nome de Jesus. A pessoa sai boazinha. Né? Quando se trata de demônio, de necessidade de exorcismo, né? Mas aí, como eu disse, né, a importância de você ter esse discernimento, né? Exatamente. De ser uma pessoa que conhece conhece bem a área da ciência, da psicologia, mas também conhece também o mundo espiritual, a realidade espiritual. Sim. Mas é ótimo, pastor. E o irmão tem projetos de próximos livros? Eu sei que são muitos projetos. Né? Eu venho trabalhando, inclusive eu lancei um livro que foi eu fiz um lançamento independente desse material, que foi algo que me veio durante o período da pandemia. O que acontece, pastor Silas? Assim, eu nessas décadas já atendi centenas, talvez milhares de pessoas. Mas nos últimos anos, e isso assim piorou depois da pandemia, eu venho percebendo que as pessoas elas estão adoecendo cada vez mais psiquicamente. E aquilo que acontecia, parece que acontecia. A igreja ela vivia numa redoma, ela vivia de certo modo protegida de determinadas coisas. Então hoje a gente está vendo, é como se essa redoma tivesse sido violada, a gente está vendo esses problemas dentro das nossas igrejas. Entendeu? A gente vê muitos casos de mutilações, entendeu? A gente teve casos de suicídios até de líderes, de pastores. Entendeu? Teve aquele caso recente lá daquela irmã do ciclo de oração que cometeu suicídio dentro da igreja, lá em Pernambuco. Entendeu? Então, assim, é algo chocante. E isso começou a me chamar muito a atenção. Como ajudar as pessoas? E eu me recordo assim, eu fui orar. E Deus falou no meu coração, assim, treine pessoas para ajudar pessoas. E a partir disso, eu comecei a me dedicar. Eu venho me dedicando muito a isso. Então, eu escrevi uma obra. Eu pretendo escrever 3 volumes. Eu escrevi o primeiro volume, que é um livro mais ou menos como esse aqui, com quase 400 páginas. Método de desenvolvimento mental. Então, eu trago um pouco, porque o que acontece? Começou assim, eu estava orando, e eu costumo, nas minhas orações, fazer perguntas para Deus. Eu pergunto, e ali, uma forma de Deus falar comigo é usar os meus pensamentos, entendeu? Assim, de repente vem a resposta, por exemplo, coisas que eu não imaginava, e eu entendo como uma resposta de Deus. E eu fiz a seguinte pergunta. Naquele momento eu tinha saído do processo que eu tive Covid e eu quase morri. Eu fiquei 1 mês internado na UTI da Unicamp e Deus me trouxe de volta. E eu estava muito debilitado, muito debilitado. O irmão chegou a ter 70% do pulmão comprometido. 70%. Então foi um processo... Queriam entubar o irmão, inclusive, o irmão não quis. Eu briguei com... Porque o irmão via... eu sei dessa história, o pastor já contou para mim naquela época, né? Depois de ele ter saído dessa situação, o irmão via todo mundo que estava com o irmão na UTI, que era entubado, morrer. Então, eu escrevi um livro depois. Não quero ser entubado, não. Vou ficar só na maquininha aqui. E se recuperou, né, pastor? Eu escrevi um livro intitulado Os 10 piores desafios causados pela Covid-19. Eu escrevi esse livro. E aí, então, eu fiz a seguinte pergunta. Eu, orando lá, e coloquei, Senhor, me veio aquele versículo, né? Pedi, dá-se-vos-á. E me veio, mas, Senhor, por que muitas vezes nós oramos e não obtemos resposta das nossas orações? Me veio muito claramente, mas muito claro assim dentro de mim. É porque existem 4 estágios entre o pedir e o receber. E eu peguei caneta e papel e comecei a anotar. O primeiro estágio, o estágio do desejo. Entendeu? Eu preciso desejar isso de forma ardente. Segundo,
o estágio que eu chamo de estágio da intenção. O terceiro da ação, o quarto da fé. Eu escrevi aquilo e comecei, então, vim na minha mente fatos bíblicos como o exemplo daquela mulher que tocou em Jesus. Sim. Se você pensar ali, veja só que tem os 4 momentos. Primeira coisa, ela tinha um fluxo sanguíneo e ela, durante 12 anos, ela buscou a cura e ela gastou todos os seus bens, tudo que ela tinha. Desejo ardente. Aquela mulher queria, de todas as formas, ser curada. Quando Jesus aparece, e ela tem a oportunidade de ir até Jesus, Jesus vem com multidão, ela pensa, se eu tão somente ir tocar na hora do vestir, serei curada. Então quando você chega nesse estágio, é o estágio onde você diz, não, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Eu tenho que ir lá e tocar nele. Parece simples, porque no versículo seguinte diz, ela foi e tocou, mas tinha um problema muito sério. Pela lei, ela nem deveria estar ali. Considerada imunda por causa do sangue, né? O fluxo de sangue. Né? Ela não poderia. Então ela tem que infringir a lei. É por isso que ela ficou com medo. Quando Jesus perguntou quem me tocou, ela tremia. Entendeu? Mas aí vem a ação. E talvez, né? Inclusive a série The Chosen, eu não cheguei a ver a série toda, mas vi alguns episódios. Inclusive tive a oportunidade de ver o episódio que trata da mulher do fluxo de sangue. Eles fizeram o seguinte raciocínio, que tem tudo a ver com o contexto, né, da época. Que ela provavelmente quis tocar na orla da veste dele, eles conjecturam na série, justamente por causa da lei, né? Eu não vou tocar nele para não torná-lo imundo. Então eu vou tocar na orla, porque aí eu não o tornarei imundo. Né? Então. Eu não sei se foi por causa disso, mas devido ao contexto, aí a imaginação do pessoal que produziu a série, né? Mas devido ao contexto da época, o que dizia a lei, faz um certo sentido. Sim. Embora também, como alguns comentaristas bíblicos dizem, tem a questão também de aquelas franjas da veste terem um certo significado também espiritual. Então pode ter sido uma coisa, pode ter sido outra, pode ser a soma das duas coisas. Mas como o irmão falou, de qualquer forma foi um desafio. Ela precisava... Ela romper aquela multidão naquela situação. Se ela fosse vista por alguém... se a pessoa percebesse que ela estava, né, com a situação de fluxo de sangue, ela seria embarreirada ali, né? Exatamente. E ela chega e toca na orla da veste de Jesus. E aí quando Jesus para a multidão e que ela se identifica, Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé. Quando eu vi isso, que eu anotei e tudo mais, eu vi vários outros exemplos bíblicos que eu aplico isso, né? Aí eu disse, sim, Senhor, então... Parece óbvio isso aí. Mas por que mesmo sabendo disso, é tão difícil a gente, às vezes, trilhar por esses passos? Foi aí que Deus me deu uma resposta que deu origem ao livro. Entendeu? Que é aquela questão. Muitas pessoas, elas têm bloqueios por conta de traumas vivenciados, por conta da sua história de vida. E essas pessoas se sentem indignas, essas pessoas têm dificuldade de chegar na presença de Deus. E muitas vezes isso vai se ver como bloqueios. Imagina uma pessoa que ela tem autoestima baixa, imagina uma pessoa que ela teve um problema, por exemplo, de relacionamento. Eu tinha uma paciente que tinha um problema muito sério com o pai, entendeu? O pai era muito hostil, e ela tem dificuldade de chegar à presença de Deus, dela aceitar a paternidade de Deus. Imagina, então são bloqueios, são coisas que precisam ser tratadas. Quando fala de Deus como pai, a referência que vem na pessoa de pai é o pai que ela teve. O pai que ela teve. Então aí você entender isso. Então toda a obra, eu trato exatamente disso, certo? Então eu criei, então eu chamo MDM Top 5, por quê? Porque era baseado em 5 pilares, né? Que eu coloco a questão, definição de objetivos, você precisa estabelecer planos, quer dizer, criar planos de ação para alcançar, e os desbloqueios, você precisa realmente quebrar padrões de comportamento. Por quê? Porque uma pessoa que teve traumas, teve determinadas feridas emocionais não tratadas, então ela cria um condicionamento mental, então ela caminha em círculo, então ela tem um condicionamento mental, e às vezes ela não estabelece um plano de chegada para a vida dela, ela nem define o que ela quer. E eu coloco o seguinte, se você não define um ponto de chegada, você não tem um ponto de partida. Você caminha em círculo e a pessoa não sai do canto. Então determine um ponto de chegada. E quando eu coloco o seguinte, né, que essa definição de objetivos, então eu trato, por exemplo,
o objetivo tem que estar relacionado a um ideal de valor. Aí tem um autor americano que eu até cito, né? E ele define sucesso como nunca vi ninguém definir dessa forma. E para mim é um dos melhores conceitos de sucesso que eu já vi. E ele coloca o seguinte, ele fala que sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Entendeu? Então, aquilo que a mídia às vezes coloca, que sucesso é dinheiro, sucesso é não sei o que lá, então ele vai dizer, não, é uma realização. Sucesso é quando você se realiza. Ele dá um exemplo. Imagina aquela professora da educação infantil, que ela trabalha, ela é mal paga, o saláriozinho dela mal dá para ela sobreviver. Mas aquela mulher, quando ela se levanta pela manhã para ir ao encontro da sua sala, ela se realiza, porque ela como professora, ela vai estar ensinando para aqueles alunos, e aí eles assim, e ela realiza um ideal de valor, porque aquilo é o valor dela, da vida dela, é aquilo que dá sentido à vida dela. Aí ele diz, essa mulher é uma mulher de sucesso. Gostei dessa definição, eu acho que ela representa a realidade de forma pura, e tem duas coisas que me chamam a atenção nessa definição. Primeiro, como o irmão já frisou, é a realização de um ideal. Né? E a outra coisa é que ele usa o termo progressivo, quer dizer, é um processo. Né? Você passa por um processo para chegar lá, né? Então, eu me baseio em cima disso, né? Aí depois, quando você sabe o que você quer, que você determina um ponto de chegada, então você precisa entender o seu ponto de partida, onde você está. Aí que é aquela questão, entendeu? Muitas vezes a pessoa, ela está ali, sei lá, na vida, ela não sai do canto, e ela acha que não tem dons, não tem nada. E aí eu começo a trabalhar com ela o seguinte, primeiro, defina esse ponto de chegada, certo? Aí qual é o ponto de partida dela? Eu dou os exemplos da Bíblia. Um dos exemplos é daquela mulher que o marido morre, e ela fica viúva, e os credores vêm buscar os filhos dela, entendeu? Como pagamento da dívida, e ela procura o profeta Eliseu. E Eliseu faz uma pergunta básica para ela, me digas o que tens em casa. E ela diz, a tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. É o ponto de partida. Aí eu desafio, qual é o seu ponto de partida? Então você estabelece. Então, mas para que estabeleça, aí vem o seguinte, aí você tem que criar um plano. Você tem que ter um plano de ação. Mas muita gente sabe o que quer, tem plano, mas não consegue sair do canto. Por quê? Por conta desses bloqueios. É aí onde vem o terceiro pilar, que é justamente você quebrar esse padrão, entendeu? Repetitivo, padrão negativo de comportamento. Aí vem o quarto, que é a questão da percepção. Você ter uma nova visão, e aí onde entra a questão da fé, certo? Para ele alcançar o ponto final, que é a excelência, certo? Que é o ponto de chegada dele. Então aí eu escrevi esse material durante a pandemia. Maravilha. Eu vim fazendo uns trabalhos relacionados a isso. Maravilha. Olha, só pela apresentação aqui resumida que o irmão fez do conteúdo, dá para perceber que é algo muito interessante, muito bom e que vai abençoar muitas vidas, viu? E eu venho trabalhando, inclusive, com mentorias. Eu venho trabalhando com pessoas, entendeu? Dando mentoria, ajudando as pessoas, justamente a aplicação disso na vida dela. Então, assim, é possível você mudar, entendeu? Então, assim, no próprio consultório, quando eu comecei, assim, alguns pacientes trabalhando e tal, e comecei a inserir isso, então, automaticamente, isso ajudou muito mais, assim, a evoluir o processo do paciente. Então, porque é uma coisa, se a pessoa entende isso, e ele aplica, ele põe em prática, então, ele consegue quebrar esses padrões. São exatamente as coisas que impedem a pessoa a caminhar. Destrava a coisa, né? Exatamente. E interessantíssimo, né? São conceitos que funcionam e que têm a sua base, o seu lastro na palavra de Deus, né? Sim, sim. É algo que o irmão encontra total apoio na palavra de Deus. Inclusive, o irmão chegou a citar aqui exemplos que apontam para isso. Pastor Jamiel, que Deus continue abençoando mais Amém. e mais sua vida, seu ministério, sua família, Amém. as suas ministrações, que o irmão continue sendo bênção para a igreja no Brasil e no mundo, aonde esse conteúdo pode chegar, seja em forma de livro, seja como entrevista, né? Tem pessoas que vão nos assistir no Brasil, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem pessoas que vão nos assistir em outros países, e esse conteúdo vai abençoar muitas vidas. Amém.
Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa e eu quero lembrar a você que aqui no canal da TV CPAD você vai encontrar sempre conteúdo que vai edificar a sua vida. Nós temos uma programação semanal com uma produção de programas de aconselhamento, de subsídios de escola dominical, entrevistas, e temos muita coisa sendo preparada para esse ano 2025, que é um ano onde se inseta uma nova fase da TV CPAD. Com certeza, você vai ser muito abençoado, abençoada pelo que nós estaremos produzindo. Essas são as nossas palavras, esse é o final do nosso programa e até o nosso próximo encontro aqui na TV CPAD.